abrir a sua Bíblia para nós meditarmos na palavra do Senhor? Atos, capítulo 11. É muito bom a gente ter a oportunidade de nos regozijar e nos alegrar junto com os nossos irmãos. Não é verdade, queridos? Isso é muito bom, receber cuidado uns dos outros, carinho, afeto. Se você já fez isso ao longo do dia, amém. Mas se você não fez, depois procure alguém aí, dê aquele sorriso especial, aquele aperto de mão e abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Atos 11, a partir do versículo 1. Diz assim, do 1 em diante, tá, queridos? Até o verso 18. Diz assim: Logo chegou aos apóstolos e aos outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: Eu estava na cidade de Jope e, enquanto orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves, e ouvi uma voz dizer: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Neste momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva, obrigado, meu irmão, deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Amém? Pode se assentar. Deus deu aos gentios. Lembrando que gentios eram aqueles considerados povos distantes por não pertencerem à raiz judia ou ao povo de Israel. Então, se olharmos para esse texto e para essa história, para essa compreensão, poderíamos olhar para nós mesmos e nos considerarmos que gentios. E aí, nesse texto, olhamos para essa história e vemos um centurião, no capítulo anterior, a gente pode ver isso de forma muito clara, receber uma orientação de Deus para buscar da parte de Pedro uma unção que estava sobre ele, uma direção e uma palavra de orientação acerca da salvação. E nesse momento, de forma específica, no capítulo 12, Pedro é questionado por um povo religioso, um povo que tinha conhecimento da tradição e que havia sido, de certa forma, alcançado pelo Senhor. Ele é questionado porque Pedro, sendo judeu, estava com gentios e compartilhava da palavra com esses homens e mulheres
que haviam recebido uma orientação e um toque do Espírito Santo para se renderem aos pés de Jesus. É interessante, porque ao primeiro momento, esses homens, por não conhecerem, não terem uma, vamos dizer assim, real dimensão daquilo que Deus orientava Pedro a fazer, eles questionam e, de certa forma, tratam Pedro com o quê? Com uma certa resistência, por não conhecerem aquilo que Deus havia falado ao coração de Pedro, Cornélio, sua casa e seus servos. Sabe, algumas lições sobre a graça de Deus a gente aprende, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que, de fato, a graça do Senhor ela é transformadora, amém? Ela é transformadora. Deus tem o poder ou tem todo o poder? Todo o poder, amém, louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso está bem gravado na nossa mente e no nosso coração. Se Deus tem todo o poder, eu preciso ficar ansioso em função das lutas e dificuldades que eu passo na minha vida? Eu posso olhar para o meu irmão e achar que ele não tem mais jeito, porque de fato ele vive uma vida extremamente distante daquilo que é propósito do Senhor? Eu posso? Não, porque Deus tem todo o poder para transformar realidades. Ele fez isso com Pedro, fez isso com Paulo, Saulo anteriormente, e fez isso com uma diversidade de homens e mulheres na palavra de Deus. Se Deus tem todo o poder, Ele pode realizar todas as coisas. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo essa verdade. Porque, avalia comigo, essa graça que alcança Pedro, ela se revela também transformadora na vida de um homem gentio, que não conhecia, de fato, o caminho da religião judaica e não tinha uma intimidade tão profunda assim com o Deus dessa palavra, ou o Deus da palavra do Antigo Testamento, o Deus com o qual agora Pedro e os demais se relacionavam na figura de Cristo Jesus. Ele não tinha esse contato, mas buscava essa transformação que Cristo poderia realizar na sua vida. E porque ele buscava isso, ele alcança essa graça. É interessante que, se nós buscamos, nós recebemos. Amém? Não é à toa que Jesus vai falar, Jeremias vai dizer, buscar-me-eis, me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E Jesus vai falar que, se a gente pedir, nós receberemos. Bateremos e diante de nós se abrirá. Buscaremos e acharemos. Às vezes a gente tem uma visão muito materialista dessa palavra, né? Se a gente pede, a gente recebe. Se a gente busca, a gente encontra. Se a gente bate, as portas vão se abrir. Mas Jesus não está falando apenas disso. Mas, acima de tudo, Ele está falando da relação de intimidade que a gente pode ter e desenvolver com Ele quando buscamos isso de todo o nosso coração. E nesse texto, essa graça transformadora, ela é de forma tão especial revelada na história de Pedro, porque Pedro carregava consigo algumas percepções e também alguns paradigmas que tornavam, vamos dizer assim, incapaz, ou tornavam Pedro incapaz de entender de forma plena o que é a graça do Senhor. O que seriam paradigmas, como eu falei? Paradigma é uma ideia pré-existente, um conceito que nós carregamos que às vezes nos inviabiliza a entender e a enxergar a vida de um aspecto diferente. Eu já falei em outras ocasiões aqui, a gente vai aprendendo alguns conceitos ao longo da vida que a gente carrega como verdade absoluta. Não é assim? Manga com leite faz mal. É isso? Não pode. Dá congestão. Tomar banho depois da refeição, vai morrer.
Não é assim que o pessoal falava? É? E às vezes a gente ficava tão preocupado que até lavar a mão tinha cuidado, né? É? Alguns conceitos, lógico, eu não vou encher a barriga de comida e vou tomar banho de mar. Aí, tá? Enfim, alguns paradigmas, algumas ideias pré-existentes que nós carregamos conosco, que às vezes nos inviabilizam a compreensão de fato da graça de Deus. Pedro acreditava que gentio não poderia, de certa forma, ter acesso a tudo aquilo que em Jesus ele começava a experimentar acerca da graça de Deus. Pedro, ele imaginava que, naquele momento, alguns répteis, alguns animais, algumas coisas que não eram comuns à prática alimentar do judeu, era algo que ele devia ainda observar. E nessa visão, Jesus, através dessa visão, por meio da ação do Espírito Santo, começa a trabalhar algumas questões bem particulares e profundas, alguns paradigmas que Pedro precisava entender, que precisavam ser rompidos, para que ele vivesse de fato o ministério e o propósito de Deus para a vida dele. Sabe, alguns conceitos, por vezes a gente vai precisar abandonar para viver um novo de Deus. Tá? Alguns conceitos que às vezes nos atrapalham e a gente muda com o passar do tempo. Vocês concordam comigo? A gente muda. Mudamos os hábitos alimentares, mudamos as práticas, né, a nossa relação com o outro. Né? Alguns anos atrás, quem diria que nós gastaríamos, em média, 1 a 2 horas diárias com o smartphone? Quem vê novela na TV ainda? Pouca gente, né? A maioria vê aonde? No celular. Se vê muita novela, irmão, ora aí para Deus libertar, né? Mas a gente antigamente foi moldado que tinha um horário que a gente precisava reservar para ver o jornal. Não é assim? O jornal das, e assim era, né? Agora a gente quer saber das notícias, nós buscamos aonde? Quando começou tudo isso no celular, tinha gente que falava que era o quê? Coisa do inimigo, né? Não é verdade? Repreendido esse negócio em nome de Jesus. Agora, quem aqui ainda não mexe com Pix? Quem não mexe com Pix? Pouca gente, né? Porque ainda não teve, mas você acha que receber Pix é coisa do inimigo? É a marca da besta? Ninguém acha, né? No início não era assim? Não era assim, amados? São paradigmas, mudanças que vão acontecendo que a gente vai, de certa forma, enxergando como necessárias. Agora, existem coisas que são imutáveis. Por exemplo, coisas que são imutáveis. A palavra de Deus, ela não muda. Amém? Ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Amém? Deus não muda. Em Deus não há variação nem sombra de variação. Outra coisa que não muda. Vamos lá. As estações, elas podem mudar de certa forma, assim, alguns aspectos, mas elas são reais. Os ciclos da vida, eles não mudam, né? Tem gente que pensa que vive uma certa estabilidade hoje e viverá isso ao longo de toda a sua vida. É assim? Não foi assim com Salomão, não foi assim com Davi, não foi assim nem com Jesus. Vai ser assim com a gente? Então, são coisas imutáveis. Gerar expectativa que algumas coisas mudem
é irresponsabilidade e, às vezes, imaturidade nossa. Achar que a gente pode adaptar algum conceito da Bíblia para viver uma vida de forma mais suave no aspecto humano da palavra, vamos dizer dessa maneira, é imaturidade nossa. Deus ainda espera de nós o quê? Santidade. Ainda espera de nós justiça. Ainda espera de nós o quê? Amor. Ele ainda espera que nós desenvolvamos os dons que Ele nos habilitou e nos capacitou no ministério dEle. Ele ainda espera que nós sirvamos ao Senhor e à sua igreja com dedicação. Ele ainda espera essas coisas, né? Porque parece que a coisa mudou, né? Parece que hoje, por exemplo, né, eu acho interessante, né, que o povo crente, às vezes eu ouço isso, o povo crente antigamente era mais rígido, né? Chegava nos horários, nos cultos. Hoje está mais tranquilo. Não, a gente ainda tem que respeitar o horário, não é? Não é verdade? No trabalho é assim? É só uma coisinha simples, tá, queridos? É só ilustrar, tá? Não estou chamando a atenção de ninguém, não, tá? Fique claro isso. Mas por que eu estou falando? Existem aspectos que não mudam, coisas que não mudam. E a gente fica tentando adaptar a realidade, mas existem alguns conceitos que precisam mudar. Algumas coisas que precisam mudar. Por exemplo, algumas coisas que precisam mudar. Dá para você continuar fazendo algumas práticas que não são parte do seu dia a dia? Dá, por exemplo, para você, no auge dos seus 42, né, Marcelo? 42, né? No auge dos seus 42 anos, continuar com os hábitos alimentares que você tinha aos 20, 22, 23? Dá para continuar? Não dá, né? Com 22 eu comia demais. Com 43 eu como demais ainda. Não como naquela época, né? Diminuí um pouco, mas eu acho que eu estou comendo demais ainda. Os hábitos precisam mudar. Algumas coisas. Por exemplo, o metabolismo do nosso organismo é diferente. Por isso a gente precisa adaptar e fazer da prática da mudança uma realidade em algumas áreas da nossa vida. Pedro estava sendo, nesse momento, advertido e tratado pelo Espírito Santo de Deus que ele precisava mudar a visão dele acerca das pessoas. A graça de Deus que o alcançou era também, da parte do Senhor, um propósito que ela viesse a alcançar também os gentios, o povo perdido. E é interessante porque o texto nos diz, no capítulo anterior, que esse homem que agora era alvo da graça do Senhor e que o Espírito Santo levava Pedro a estar com ele, era um homem, vamos dizer assim, eticamente, moralmente bom, mas que ainda não havia, de fato, alcançado de forma plena a graça do Senhor. Ainda não havia experimentado o privilégio de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um paradigma que precisava ser rompido na vida de Pedro para que outra pessoa fosse alcançada pela graça do Senhor. Então, amados, quando eu olho para esse texto, eu vejo que a graça, de fato, ela é transformadora. Ela transforma o religioso como também o não religioso. Ela transforma o judeu como também o gentio. Ela transforma a todos os homens. E essa graça, ela, além de transformar, ela nos aponta ou nos leva a ter um olhar mais direcionado àqueles que precisam dessa graça. E aí é que entra a grande questão em algumas situações. Para que eu obtenha um olhar mais sensível e delicado em relação aos meus semelhantes, eu preciso quebrar alguns paradigmas na minha vida.
O texto fala um pouco sobre isso. Alguns conceitos pré-existentes que me impedem de ver o agir de Deus na vida do outro. Quando eu olho para essa passagem, esse texto, essa ocasião especial na história do povo de Deus, eu vejo que os judeus, os apóstolos, os homens que estavam começando na caminhada, ainda precisavam aprender, assim como Pedro aprendeu, acerca desse aspecto da graça. Dessa graça que alcançava não apenas o judeu, mas também o gentio. O povo de Deus, mas também o povo que está longe de Deus. Vocês têm alguém que o Senhor tem levado você a orar, a colocar diante do Senhor, que está longe de Deus e que precisa ser alcançado por Ele? Tem alguém? Levanta a mão. Olha que benção. Ah, que benção. Deus já começou a trabalhar no seu coração para orar por alguém. Agora, Ele vai levá-lo a quebrar alguns paradigmas, quem sabe na sua vida, para que você seja ferramenta de Deus para alcançar o perdido. Sabe, amados, uma verdade é que se Deus colocou alguém no seu coração, está te levando a orar por alguém, é porque Ele quer que você seja usado para alcançar esse alguém. A gente aprende isso no texto. Porque Pedro, ele é levado em visão a ter essa percepção desse paradigma que seria quebrado e a ter essa percepção de que alguém seria alcançado pela graça através da vida dele. Deus, vocês acham que realiza ou trabalha por meio, realiza sua obra, trabalha por meio de coincidências? Deus trabalha por propósito, amém? Amém? Então Ele já colocou o nome porque Ele tem um propósito. Não é coincidência não, é o Espírito falando. Concorda comigo? Então nós aprendemos isso nesse texto, mas outra verdade interessante é que o paradigma começa a ser quebrado na vida dos apóstolos, como também na vida de Pedro. Se nós desejamos alcançar aqueles que estão distantes, nós precisamos mudar o nosso olhar, quem sabe, acerca de como nós faremos isso. Não é assim? Por exemplo, quem já mandou carta aqui pelo correio? Entregou a idade. Sedex, quem já recebeu Sedex? Ou recebe ainda? Quem recebe muito Sedex aqui? Cliente da Shopee, né? Fazendo propaganda, perdão. Mercado Livre, né? Agora, quem já mandou carta aqui sabe como que era o processo, né? Aquela coisa especial, escrevia a cartinha, ia lá no correio, botava os selinhos, né? Ficava esperando receber a carta de volta. Quem já recebeu carta aqui de volta? Olha que benção, né? Mandava para um parente, para alguém especial. Quem ainda manda carta aqui, queridos? A irmã manda? Deus abençoe, irmã. Não sei nem mais como é que faz isso, né? Mas as coisas mudam. Hoje você faz o quê? WhatsApp, né? E-mail, né? Quando é de trabalho é e-mail, né? Porque aí você tem que receber a confirmação de que a mensagem foi recebida, né? Então, é o antigo AR, né? Carta registrada tinha um AR, fulano recebeu, né? Agora é o WhatsApp. Você quer deixar alguém emocionado, né? Homenagear alguém, manda carta? Não, você vai lá e faz um post no Facebook, no Instagram, uma homenagem. As coisas mudam, queridos. Agora, se muda na nossa relação com os outros e na nossa relação diária, algumas coisas, às vezes, a gente precisa também mudar na nossa relação com Deus e com os outros. Não dá para esperar resultados grandiosos de Deus se eu não tenho orado mais, se eu não tenho lido mais, se eu não tenho, às vezes, até mesmo jejuado mais, buscado mais a presença do Senhor.
Então, as coisas precisam mudar. Na nossa relação com o outro, também, em algumas ocasiões, nós precisamos mudar. Hoje, nós vivemos numa sociedade extremamente superficial. Ou não é assim? É difícil até receber bom dia na rua das pessoas. Antigamente, não, né? A gente passava bom dia, boa tarde, boa noite, não era assim, irmã? Parava para conversar. Olha, fulano, você sabe onde está vendendo um queijo jeitoso, bom? A gente conversava sobre assuntos diversos. Você viu o capítulo da novela? Vai ver o jogo hoje? Né? Quem está triste? Perdão, irmãos. Hoje em dia a gente passa muito rápido pelas pessoas, mal cumprimentamos. O ser humano ele precisa, tem uma necessidade cada vez mais intensa consigo de relacionamento. E nós, como igreja, precisamos quebrar esse paradigma. Paradigma da impessoalidade, da indiferença, que hoje a sociedade carrega consigo, de que ninguém quer saber de ninguém, todo mundo é individualista. Deus, ele fala por meio da visão ao coração de Pedro, naquele momento, acerca de um povo que era desejo dele que fosse alcançado, acerca de um paradigma alimentar que era um conceito enraizado no coração dele e dos judeus, que precisava ser transformado. E ele usa Pedro para falar a mesma coisa aos apóstolos, que o desejo do Pai era alcançar também os gentios. E aqui nós aprendemos que se alguns paradigmas são quebrados em nós, por vezes Deus nos usará para fazer a mesma obra, algo semelhante na vida daqueles que estão ao nosso redor. Concorda comigo? Não sei você, mas você já parou para avaliar acerca do poder do exemplo? Por exemplo, quando tem alguém limpando uma área, uma determinada área, você passou na rua, alguém jogou um lixo no chão, alguém veio e catou o lixo. Geralmente, o que acontece? Ou o que deveria acontecer, pelo menos? Você viu aquilo acontecer, você tem a mesma preocupação em também zelar pelo espaço. Quando você está dentro de casa com seus familiares, maridos, estão ali dentro de casa vendo a esposa limpando, ajudando, o que você faz? Vai para a sala, ligar a televisão. Não entra com o pé sujo, né, irmão? Não, isso daí vamos dizer assim, né? Nem ajuda, né? É uma forma de você preservar a vida. Irmão? Manter a sua saúde física, né? Mas o que você tem que fazer? Ajudar, né? Vocês que vão casar aí, eu estou te dando a dica, hein? Fica ligado. Né? E a mesma maneira a esposa. E assim vai. Porque nós somos atraídos ou motivados pelo exemplo. E às vezes o seu exemplo de dedicação e voluntariedade no reino de Deus, ele vai ser o ponto de partida para um grande mover da parte do Senhor no meio da igreja dele. A gente vê isso nesse texto, porque Deus usa a vida de Pedro para gerar uma transformação na concepção, não apenas de Cornélio e sua casa, mas também na vida dos apóstolos. Conceitos enraizados que precisavam ser mudados. Queridos, nós só alcançaremos o perdido se nós, no nosso relacionamento com Ele, revelarmos a Ele a graça do Senhor.
Concorda comigo? Nós só levaremos essa pessoa a sentir uma paixão e um desejo de se entregar a Jesus se eles forem capazes de enxergar esse Jesus em nós. E para isso a gente gradativamente precisará mudar alguns conceitos. Mudar alguns conceitos. Concorda comigo? Deixar alguns preconceitos de lado, algumas ideias enraizadas que precisam ser mudadas, não abrir mão da palavra acima de tudo, da orientação de Deus, da direção do Espírito Santo. E essa mesma palavra nos fala lá em João 3,16 o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor ao Senhor e aos nossos semelhantes, nós nos aperfeiçoaremos na graça e no favor do Senhor. Nos aperfeiçoaremos na direção e na condução do Espírito Santo. Porque quando o fazemos, nós, de certa forma, servimos de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor e a graça do Senhor contagia o meio onde estamos inseridos. Isso o texto mostra para nós. Pedro leva a palavra aos gentios, ao Cornélio e à sua casa. Aquele povo recebe do Espírito Santo de Deus e é interessante, queridos, porque se você e eu olharmos a cronologia da história toda, eles recebem o Espírito Santo e depois são batizados. Olha que interessante, né? Então, uma verdade que a gente carrega é reafirmada aqui, né? Que nós recebemos o Espírito quando entregamos a nossa vida a Jesus. A verdade é reafirmada aqui, nesse texto. E o batismo é cumprimento da ordenança. Amém? Mas o que é interessante, que o texto mostra que eles recebem um dom especial da parte do Senhor, assim como receberam os apóstolos em Atos 2, que é o dom de línguas. É isso que o texto diz aí? Cornélio e sua casa recebem o mesmo dom. Deus estava falando algo muito interessante, queridos. A Pedro e aos demais apóstolos, que a mesma graça que operava sobre eles era a graça que também iria operar aos novos decididos, aqueles que começavam a caminhada com o Senhor. Um paradigma que Deus estava tratando na concepção e na ideia de Pedro e dos apóstolos. E às vezes precisa tratar também em nós. Às vezes a gente acha que, por termos uma longa experiência religiosa e de fé, a graça que opera em nós é diferente da graça que opera naquele que se converteu ontem, anteontem, ou teve uma experiência recente com Jesus. Não, amados, é a mesma graça, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder que opera em nós e neles. Às vezes, talvez, eles não tenham a mesma experiência, o mesmo conhecimento, mas têm o mesmo poder, o mesmo Espírito. E esse Espírito age tudo e em todos, e deseja realizar a sua obra sobre todos. Amém? Que nessa unidade possamos caminhar, deixando cada dia mais o Espírito tratar, o Espírito direcionar, o Espírito aperfeiçoar, o Espírito nos levar a entender as diferenças que nós temos, né? Todos nós somos diferentes, amém? Nos nossos hábitos alimentares, no nosso, vamos dizer assim, time do coração, em tudo, quase tudo a gente é diferente. Não é verdade? É? Quase em tudo. Difícil é algo que nos aproxima, né, irmão?
né? Em quase tudo. E que bom que nós somos assim. Né? É tão bom saber que tem gente diferente de mim, que aí eu olho no espelho e falo, nossa, como que eu sou diferente, né? Antigamente, né? Dava congestão, né? Não é? O conceito da época era esse, né? Um paradigma foi criado por causa disso. Então, amados, que essa graça de Deus opere em nós, que nós sejamos abertos ao mover do Espírito Santo de Deus, que nós possamos aprender com a palavra, né? Sempre nos lembrando que a palavra deve ser carregada onde? No coração. Né? Porque o coração é o quê? Do coração procedem as saídas da vida. O coração que bombeia, o coração que por vezes nos direciona. Se a gente guardar a palavra, a gente vai no coração, né? A gente vai amar mais, a gente vai servir mais, a gente vai cada dia mais pregar e viver a palavra de Deus. Amém?